21. Provérbio 18, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre nosso relacionamento conosco mesmo e como nós vamos usar esse membro tão pequeno e tão poderoso que está cercado por dentes e mesmo assim ele consegue sair. Mesmo assim esse membro consegue bater, ferir pessoas, e hoje nós vamos falar sobre o poder da fala. Irmãos, precisamos, antes de tudo, entender que, diferente do que muitas pessoas pensam, a língua não tem poder de matar ninguém e nem de dar vida. Aqui o autor sagrado usa uma hipérbole para mostrar que o que advém de uma maneira incorreta de falar e uma maneira correta de falar. Por isso ele diz que do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Queridos irmãos, de todos os poderes que o homem possui, o poder da fala ocupa os primeiros lugares. O homem tem vários recursos e podemos chamar isso de potencialidade, mas há uma potencialidade maior que é o poder da fala. E por que o homem tem esse poder de falar? Porque quando Deus criou o homem, ele soprou a vida dentro dele. Então esse homem agora é um ser falante. Ele é um ser falante, porque Deus soprou essa potencialidade, esse poder dentro do homem. Eu, irmãos, particularmente acredito que os animais também falam, embora nós não consigamos entender o que eles estão falando. Alguém diz que nas suas narrações, daqueles documentários, olha, ele está dizendo isso e isso, mas acredito que não é muito bem o que eles estão falando. Acredito que eles falam, mas acredito também que eles, das espécies deles, entendem o que é aquilo. Nós, irmãos, a nossa mente humana, nós não conseguimos, melhor dizendo, fazer a concatenação das palavras que eles estão falando. Nós não conseguimos fazer isso. Mas eles, acredito que eles falam. E os animais entendem uns aos outros o que eles estão falando. Nós não conseguimos de forma alguma. Agora, irmãos, para alguém desavisado, palavras são meramente palavras e é somente um movimento de partículas, cordas vocais, e o som mexe com o ar e chega nos ouvidos das pessoas, e as pessoas falam o que querem, sem pensar que essas palavras são pontiagudas que saem da nossa boca. Parece que é um dardo inflamado que pode, inclusive, ferir os sentimentos mais nobres. E nós sabemos, irmãos, que palavras podem encher um ambiente de alegria e de regozijo. A palavra tem esse poder de trazer, de fazer uma pessoa sorrir, de fazer uma pessoa até mesmo entrar numa histeria de tanto regozijo que ela tem. Mas por outro lado, irmãos, palavras também podem contaminar todo um ambiente. E uma palavra mal falada, uma palavra fora do lugar, uma palavra dirigida à pessoa errada, pode trazer grandes problemas. Você que já assistiu esses filmes aí das famílias saindo de férias e reúne as famílias num piquenique, numa fazenda, aí junta as famílias e cada um fala alguma coisa, risada, que coisa bonita, mas alguém fala alguma coisa que silencia tudo. Essa palavra saiu e feriu alguém, deixou essa pessoa muito triste.
Queridos irmãos, palavras têm o poder de aglutinar em um só lugar multidões. E ao mesmo tempo, as palavras têm o poder de afastar pessoas do nosso convívio. Elas podem levar a multidão aos gritos e histerias, mas também podem silenciar milhares de pessoas por um momento. Veja bem, um cantor famoso, ele sobe no palco e com algum comando de palavras e gesto, ele leva aquela juventude à loucura. Parece que as pessoas ficam translocadas e fazem até gestos indecorosos por causa daquelas palavras. Mas esse cantor famoso também, com um gesto ou com a palavra, ele consegue silenciar todo mundo. Aonde Provérbios está nos levando aqui, irmãos, para nós entendermos? Nós temos o poder de agitar pessoas com a nossa fala, temos o poder de aglutinar pessoas com a nossa fala, temos o poder de trazer alegria com a nossa fala, temos o poder também de provocar grande consternação nas pessoas e provocar divisão. Palavras têm o poder, irmão, de trazer muita tristeza, inclusive entre famílias. É aqui que Provérbios nos diz. E Salomão, ele está instruindo seus filhos, para eles vão ser rei. Olha, meus filhos, vocês precisam saber conversar. Vocês precisam saber dirigir-se aos seus súditos. Você precisa saber liderar. Você precisa ser sábio em falar. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que nós que estamos do lado de cada cruz, nós sabemos que Provérbios é um livro inspirado. E, portanto, não são palavras de Salomão meramente para os seus filhos. São palavras de Deus para nós, nos exortando como nós vamos lidar nessa sociedade tão falante. Hoje você aperta um botão, grava um áudio e foi. E aí, o que você falou? Você escreve coisas, você grava mensagem ao vivo, você liga para alguém. Essa tecnologia, irmãos, leva as nossas palavras com muita velocidade. E na época de Salomão já era preocupante as pessoas falarem, e agora, nessa época da tecnologia, como que nós vamos lidar com a nossa fala? E nós vamos ver aqui, irmãos, que Deus está muito preocupado com aquilo que os crentes estão falando, que seus filhos estão falando. Está muito preocupado. Palavras, disse alguém, palavras mal colocadas são uma gota de veneno que entra pela corrente sanguínea e provoca danos profundos. Ele comparou palavras mal colocadas como uma gota de veneno na corrente sanguínea. Ela provoca grande desarticulação no corpo e essa gota pode até matar. Por outro lado, irmãos, a atitude de alguém pode até não ser lícita e educada, mas quando essa pessoa usa a palavra para pedir perdão ou se desculpar, essa pessoa consegue, com uma palavra, aplacar a ira e trazer paz ao ambiente. Veja bem, palavras como perdoe-me, desculpe-me, sinto muito por isso, reconheço que errei. Amados irmãos, salva até mesmo um casamento que estava completamente perdido. Palavras exercem um poder muito grande em nossa vida diária. Por isso recomenda as Santas Escrituras: estejam prontos para ouvir e tardios para falar. Então, feito essas considerações, irmãos, vamos agora ao nosso texto. Esse texto nos diz, em primeiro lugar aqui, a morte pode vir mesmo através do poder da fala. A morte pode vir através da fala. O que se fala pode matar alguém, destruir um lar, acabar com um casamento de anos. Há pessoas que há muito tempo estão, irmãos, afastadas da igreja por causa de alguma palavra ofensiva que ela recebeu. Quantas pessoas estão morrendo neste momento porque alguém está usando o privilégio de falar para dar uma ordem para matar alguém? Quantas pessoas estão sendo mortas agora neste mundo todo, amando de alguém,
dando comando para matar. Quantas brigas, contendas, quantos ferimentos no corpo e nos sentimentos por causa do poder da fala. Quantas brigas. Pessoas, irmãos, estão morrendo e indo para o inferno por causa de falsas pregações. Aqui a palavra também pode matar. Falsa pregação, falso evangelho matam as pessoas. O falso evangelho, irmãos, é uma tragédia para o ser do homem. Decepções com religião e com igreja levam as pessoas até mesmo a blasfemarem de Deus, a desacreditarem nas verdades da promessa de Deus, porque o falso evangelho é como joio no meio do trigo. Parece verdade, parece autêntico, parece genuíno, mas não é, é mentira, é enganação. O falso evangelho tem o poder de matar pessoas. A gente precisa pensar nisso, no que nós estamos ensinando e no que estamos falando. As falsas mensagens colocam uma venda, amados irmãos, nos olhos das pessoas e as conduzem para o precipício. Temos que concordar aqui com o escritor sagrado. De fato, a morte está no poder da língua. Ela mata. Quantas pessoas foram para o túmulo sem Cristo? Foram enganadas pelas falsas promessas de um mensageiro que fraudou a palavra de Deus. Quantas perdas de patrimônio de famílias aconteceram porque o falso mensageiro exigiu que alguém desfizesse da sua casa, do seu carro, para ter maiores lucros lá na frente. Palavras podem empobrecer famílias. O falso evangelho são palavras que matam, que trazem divisão, que trazem escândalo para o reino de Deus. Uma pessoa, irmão, pode usar o privilégio de falar para dar falso testemunho contra alguém no tribunal. É um outro dado aqui que Provérbios nos leva a pensar. É possível que exista neste momento muitas pessoas no Brasil afora, reclusas em condições subhumanas por causa de uma mentira. Quantas pessoas morreram de forma inocente? Quantas pessoas foram mortas de forma inocente por causa de uma mentira? Palavras podem matar. Elas em si mesmas, nós vamos ver que elas não podem matar. Mas, irmãos, o que elas produzem nas pessoas, isso precisamos pensar. Eu quero ilustrar isso aqui. Você lembra daquela passagem lá em 1 Reis, capítulo 21? Acabe era o rei lá em Samaria, e Acabe pôs os olhos na vinha de Nabote e falou com Nabote: me vende, me passa essa vinha, eu te dou o dinheiro dela. E Nabote recusou a vender a vinha para o rei. Ele ficou triste, mas tinha quem lá? Uma Jezabel. Jezabel olhou para o rei: porque você está triste? Nabote não quis vender a vinha para mim. E o que a Jezabel fez? Ela pegou, escreveu uma carta, como se fosse o rei Acabe escrevendo essa carta, e enviou para quem, irmãos? Para o conselho da igreja, para os conselheiros e nobres de Israel. O que dizia essa carta? Uma mentira. Ela estava dizendo, Jezabel escreveu que Nabote tinha blasfemado contra o rei e contra Deus. Então ele foi levado a julgamento. O que aconteceu? Se você ler lá em Reis, capítulo 21, está escrito que 2 homens malignos deram falso testemunho no tribunal, e o que aconteceu? Nabote foi apedrejado e morreu. Palavras mentirosas podem matar. E pessoas já morreram, e pessoas estão morrendo por causa de mentiras. E pessoas estão morrendo hoje, indo para o inferno, por causa da mentira do falso evangelho. As pessoas sendo ensinadas, enganadas, com palavras que matam a esperança, matam a alegria, e por que não dizer, matam também o corpo. Quantas pessoas estão morrendo? Não é uma história triste, irmãos?
a questão de Jezabel mandando matar Nabote. Em segundo lugar, irmãos, esse texto também nos diz: a vida também está no poder da fala. Se palavras podem matar, elas também podem manter a vida e gerar ainda mais vida. Quando a fala, amados irmãos, é consagrada, quando ela é guiada pelo Espírito Santo, controlada pelas Escrituras Sagradas, torna-se um poderoso poder para destruir as obras do diabo. Quando pregamos o Evangelho, a verdade do Evangelho, quando ensinamos corretamente a palavra de Deus, nós estamos sim destruindo mais as obras do diabo. Jesus disse para os seus discípulos para fazer o quê? Abençoar e não amaldiçoar. E temos o mesmo comando, amados irmãos, hoje de Cristo para nós. E a maneira certa de abençoar alguém é usando o poder da fala para proclamar a mensagem de Cristo às pessoas. E eu sei que aqui Salomão está instruindo seus filhos, como eu disse, para usarem a fala com sabedoria, para não destruir, para não matar, para não gerar desespero nas pessoas, mas para trazer bênção. Mas, irmãos, de novo, nós olhando aqui para as Escrituras Sagradas e olhando pelas lentes do Evangelho, nós entendemos que a vida também está no poder da fala através da proclamação da verdade de Deus, através da ponderação das nossas palavras. Nós vemos aqui, não é fácil controlar este órgão, a língua, é muito difícil controlar. E Tiago diz aqui, quando nós lemos, é o mal incontido. A gente controla o animal com freio, mas a gente não controla a nossa língua. A língua é um mal. A língua incendeia, uma fagulha incendeia uma mata. Quando nós pregamos aqui expositivamente Tiago, nós passamos por aqui. Como que... E Tiago começa dizendo: olha, não quereis ser mestre, você está falando, você está ensinando, porque vocês receberão mais duro juízo, porque estão destruindo a vida das pessoas se ensinarmos errado. Estamos terminando com o sonho das pessoas, estamos destruindo o lar de uma pessoa, se nós não ensinarmos a Escritura corretamente. Então, Deus nos leva, irmãos, a pensar aqui nessa noite, nós como povo de Deus, neste mundo tão frenético, onde você manda mensagem com um clique, tomemos cuidado com o que estamos falando, muito cuidado. Agora, irmãos, vamos olhar para um lado, como é poderoso a fala. Lá em Gênesis, Deus criou o mundo usando o quê? A fala. Ele diz: haja isso, e houve. Haja luz, e houve luz. Deus criou o mundo com o poder da sua fala. Jesus ordenou que os espíritos imundos saíssem dos corpos das pessoas com o poder da fala. Jesus curou a lepra dizendo: quero ser limpo. Olha o poder da fala. Ele também abriu os olhos do cego, dando uma palavra de ordem. Jesus usou o poder da fala e mandou Satanás sair de perto dele, dizendo: vai-te, Satanás. E Satanás se foi. Como é poderosa a fala de Jesus. Como é poderosa a palavra de Deus, irmãos. Quando ela é ensinada corretamente, como ela é poderosa. De fato, aqui Jesus está nos ensinando que a vida também está no poder da fala. Devemos aprender, irmãos, a ficar calado se em dado momento não temos o que falar. Se as palavras não são confortantes, se as palavras não são revigorantes, se as palavras não trazem esperança, precisamos ficar calados. Às vezes ficar calado é melhor. Diz Provérbios, irmãos, que até o tolo se passa por sábio quando ele fica calado. Até o tolo. Ele se torna um sábio quando ele fica calado. E nós devemos aprender isso. Jesus, irmãos, é o nosso grande exemplo de ficar calado e falar. Você lembra de Eclesiastes capítulo 3? Há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. E está lá. Há tempo de falar
e há tempo de ficar calado. Ô irmão, como nós precisamos aprender isso, não é verdade? Eu estou dizendo, o pastor aqui, como eu preciso aprender a controlar a fala. E eu preciso, todos nós precisamos, nós lemos aqui em Tiago capítulo 3, nós precisamos. E Provérbios aqui está nos levando a pensar no nosso relacionamento conosco mesmo. Como eu estou usando isso, essa capacidade de falar. Boas palavras consolam e traz alegria e conforto. Escrevendo aos crentes de Tessalônica, que estavam passando por perdas de entes queridos, Paulo disse para eles usarem as palavras, usarem o poder da fala, levando conforto para os enlutados, dizendo, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Leiam essa epístola para eles e confortem seus corações com essas palavras. Você já viu naquele momento que a família está chorando, que a família está enlutada, está triste, abatida, porque tem o corpo de um ente querido sendo velado, e alguém inadvertidamente chega e diz, morreu de quê? Irmão, agora não é hora de ficar perguntando, morreu de quê? O que aconteceu? Não, agora é hora de olhar para a pessoa e dizer, estou aqui. Só isso. Ou pegar na mão, ou dar um abraço, ou fazer um afago, só isso, e ficar calado. Nesse momento não é hora de falar. Esse momento é hora de nós olharmos para nós mesmos e olhar para aquela urna, aquele corpo ali e dizer, amanhã sou eu. Eu preciso controlar a minha fala aqui. Mesmo que você saiba o motivo da morte, mas agora não é hora de falar. Precisamos, irmãos, ser sábios para falar. Mas aqui o apóstolo Paulo diz, consolai uns aos outros com essas palavras. Amados irmãos, se o nosso coração foi transformado, se o nosso coração está cheio de boas palavras, Jesus disse que é um tesouro esse coração. E se ele é um tesouro, então quando a língua proferir, vai proferir o que está dentro do nosso coração. A boca fala o que está cheio o coração, disse Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo usou o poder da fala para dar vida novamente ao filho da viúva de Naim. Ele ordenou que a palavra do seu poder entrasse no túmulo onde Lázaro estava sepultado. Essa palavra penetrou no lugar triste e também inóspito, e o morto reviveu. A vida está no poder da fala. Jesus disse, Lázaro, sai para fora, e ele saiu. De fato, a vida na boca de Jesus e na boca do crente, com a palavra de Deus, ela gera vida, ela gera esperança, ela gera alegria, gera conforto, traz vigor. Até mesmo a exortação, se ela for feita dentro da palavra de Deus, irmão, ela traz sim vida novamente para as pessoas. Podemos usar, irmãos, o poder da fala para orar e abençoar as autoridades constituídas do nosso país. As Santas Escrituras assim nos dizem, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, olha bem, palavras, orações, palavras, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O que está acontecendo hoje, irmãos? Oramos pouco pelas autoridades, será? Estamos usando mal o poder da fala? É nítido isso quando nós olhamos para as redes sociais. Como eu falei aqui um dia desse, li na rede social pessoas chamando o ministro de Xande, de cabeça de ovo e boca de sapo, crentes falando isso. Palavras entristecem, palavras podem matar. Outros chamam o presidente de genocida e de outros nomes horríveis. Crentes, que estou dizendo, crentes. Não, meus irmãos, devemos usar o poder da fala para abençoar e orar pelas autoridades,
Porque diz Deus para que haja piedade e respeito. Deus não mandou xingar as autoridades, mas orar por elas. Nós temos que usar o poder da fala não para colocar apelido nas autoridades constituídas por Deus. Alguém disse certa vez que quando nós usamos a fala para proferir boas palavras e de vida, quando falamos a verdade, fazemos com que a terra se pareça mais com o céu, porque no céu não existem esses palavrões. No céu não existe mentira. Eu não sei como que os anjos se comunicam, mas eles se comunicam falando a verdade lá. No céu não entra esses tipos de falatórios, não existe isso lá. E esse autor disse o seguinte: quando nós usamos a verdade, quando nós usamos palavras de encorajamento, de esperança, a terra fica melhor. O céu parece que está aqui, a terra fica parecida com o céu. Tornamos, irmãos, o fardo das pessoas mais leve e mais fácil de suportar. Unimos mais a sociedade humana. As boas palavras são como a luz na escuridão. As Escrituras dizem que nossas palavras devem ser o quê? Temperadas com sal. Nossas palavras devem ser agradáveis. A palavra de Deus diz também que quando Jesus vier, Ele dará uma palavra de ordem tão poderosa que os mortos ressuscitarão. Voltamos aqui em Provérbios. A palavra, ela gera vida. E na boca de Jesus, Jesus vai dar um grito no ar e mandar que os mortos ressuscitam, e eles vão ressuscitar. Diz Paulo que Jesus vai vir também com voz de arcanjo. Os arcanjos também, o arcanjo também vai gritar. Palavras de ordem. Você está percebendo aonde Provérbios está nos levando? E quando nós passamos isso pelo crivo do Novo Testamento, nós estamos nos levando também, irmãos, a proclamar a verdade do Evangelho e olhando o que a palavra de Deus diz sobre essa palavra poderosa que está nas nossas mãos. Quando ela é lida, ela tem um poder muito eficaz. Irmãos, recebi uma ligação um dia de um jovem bastante atribulado, e ele estava lidando com um problema, segundo ele, de possessão demoníaca, e ele estava muito, assim, desorientado. E no telefone eu disse: você está com a Bíblia aí? Estou, vamos ler a Bíblia junto aqui. E ele leu, juntamente comigo, leia em voz alta, leia em voz alta. Irmãos, o ambiente melhora. Faça um teste para você ver. Leia a Bíblia em voz alta, na sua casa. Leia a Bíblia em voz alta. Você pode ler a Bíblia meditando, sim, é claro. Mas faça aí. Irmãos, qual foi o resultado que esse jovem me falou? Houve calmaria, houve uma libertação. Palavras, irmãos, trazem, palavra de Deus inclusive, quando nós lemos essa palavra em voz alta, quando nós colocamos essa palavra dentro de nós, sabe para onde ela vai? Para o nosso coração. E como a língua, ela não funciona de forma autônoma, e ela não funciona de forma aleatória, ela é a verbalização do que está dentro do coração, como Jesus falou. Então, se eu estou cheio da palavra de Deus, eu vou falar o quê? Eu vou falar coisas boas, vou falar a verdade. Mas, irmão, se eu deixar de encher o meu coração da palavra de Deus, o que vai sair da minha boca? O que eu vou falar? Haverá, irmãos, uma palavra que culmina na vida eterna. Irmãos, como nós estamos esperançosos de ouvir a palavra de Jesus. Vinde, bendito de meu Pai. Possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Nós vamos ouvir esta palavra de vida eterna de Jesus. Mas também, irmãos, por outro lado, haverá uma palavra que culmina na morte eterna, saindo da boca de Jesus: apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Palavras, elas matam. Palavras também geram vida. E aqui Jesus tem o poder disso. Jesus tem o poder de falar: vem para mim, e você aparta de mim. São palavras, irmãos, que geram vida e também matam. Aqui, mais uma vez, concordamos com Provérbios. A morte e a vida estão no poder da fala.
Irmãos, rapidinho eu quero fazer uma aplicação para nós aqui. Nós passamos tudo isso de que Salomão está falando no crivo do Evangelho. Aonde Provérbios quer nos levar? Jesus disse, irmãos, que o que sai da boca é o que contamina o homem. Então, o que o homem costuma falar é o que está no seu coração. Quando a língua profere costumeiramente gentileza, quando a língua profere nobreza, consolo, verdade e paz, está revelando o depósito do seu coração. Amados irmãos, a língua é somente o setor de logística que faz o transporte do armazém do nosso coração para fora. Ela não mata em si mesma. Ela não traz vida em si mesma. Ela só está dizendo o que está lá dentro. Ela está exteriorizando o que está dentro do nosso coração. Se o nosso coração tem bênção, tem vida, isso é o que vai acontecer quando nós falamos. Nós precisamos pensar nisso, irmão, porque nós reverberamos muita coisa durante o dia e às vezes não pensamos naquilo que estamos falando com alguém. Até mesmo naqueles momentos de descontração, e nós somos muito propícios para falar coisas inconvenientes no momento de descontração, não é verdade? E Deus, irmão, está tão preocupado na questão da fala, que Provérbios anota 18 ocasiões em que a língua aparece. 18 ocasiões a língua aparece em Provérbios. Isso prova, irmãos, que o Senhor quer nos instruir como falar adequadamente. E uma pergunta para pensar: como você tem usado sua fala na sua vida diária? Tiago diz que a língua é um mal incontido, por isso precisamos encher a nossa mente, nosso sentimento e todo o nosso interior da palavra de Deus, porque se o coração estiver cheio das boas novas, é exatamente isso que a língua irá proferir. Você lembra dos últimos versículos de Tiago, capítulo 3, nós lemos? Pode alguém colher figo de abrolhos? Não, não pode. Ninguém colhe figos de abrolho, porque a fonte não é figo, é abrolhos. Pode sair coisas boas na minha língua, na minha boca, se o meu coração não estiver cheio de coisas boas? Também não pode. Este é o ponto que precisamos pensar. Este é o ponto. E se a nossa fala, irmão, é o resultado que está dentro do nosso coração, então, quando não falamos de Deus para as pessoas, é porque o nosso coração está vazio da palavra do Senhor. Deus diz que temos o dever de avisar o ímpio do seu mau caminho, sob pena de ele requerer o seu sangue de nós. Negligenciar esse comando é o mesmo que deixar que as pessoas sejam sentenciadas à morte. O povo de Deus, irmãos, é o único sobre a terra que tem autoridade para levar vida às pessoas através do poder da fala, da proclamação da verdade de Deus. Isso é falar, é avisar para que não haja morte. Temos uma grande responsabilidade de sermos testemunhas de Deus para proclamar a boa notícia dele ao mundo, porque a morte e a vida estão sim no poder da fala. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que como nós nos relacionamos conosco mesmo, aqui nós vemos cuidado com aquilo que você está falando, cuidado com aquilo que você está reverberando, porque ela está exteriorizando o seu coração. Que Deus nos ajude.